Segundo o aporte de abril, chegou o momento de reinvestir os dividendos recebidos neste mês. Quanto eu recebi de dividendos em abril? O que será que eu vou comprar? E como está a minha carteira atualmente? Tudo isso e mais um pouco é o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Olá, investidor, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sejam muito bem-vindos ao canal O Assalariado Investe, onde eu, um simples CLT, compartilho minha carteira pessoal publicamente com vocês aqui no YouTube e também mostro minhas experiências nessa jornada rumo à independência financeira. Então, pessoal, para quem já acompanha o canal e principalmente quem assistiu aí o vídeo do primeiro aporte do mês, lá no comecinho de abril, tá vendo que tem uma grande diferença aqui, né, em relação ao primeiro aporte de abril e agora, né, finalzinho do mês. Aumentou bastante o patrimônio, né, e foi devido ao preço das ações, né, e também dos fundos imobiliários que estão se recuperando ao longo do tempo aí, nessa última semana principalmente. Então, lá naquele primeiro aporte que eu fiz, que inclusive tinha acabado de sair aquela notícia do tarifaço do Trump, mesmo com o meu aporte, a carteira praticamente nem saiu do lugar, né? Porque eu aportei, se eu não me engano, R$ 1.000, algo assim, e a carteira caiu mais de R$ 1.000. Então, eu acabei ficando até mais longe dos 90 mil. E agora, com a renda variável voltando a se recuperar, né? Voltando a subir o preço das suas cotações aí de ações e fundos imobiliários, a carteira subiu e eu estou próximo aí dos 90 mil, né? Falta menos de R$ 2.500. Aqui nos proventos recebidos nos últimos 12 meses, eu estou com R$ 2.714. A variação da carteira está positiva, com 10%, e a rentabilidade total da carteira está em 36%. Vocês podem ver aqui que a evolução do meu patrimônio em relação ao mês passado, né, está muito mais alta. Mas eu já vou explicar para vocês, porque aqui está com uma diferença aqui de mais de R$ 10.000. Mas quem acompanha o canal sabe que eu investi só R$ 1.000 esse mês. Então, por que está com essa diferença? Isso aconteceu, pessoal, porque eu tive que excluir o meu investimento de renda fixa, né, onde fica a minha reserva de emergência e oportunidade, que era no Banco IT, e eu adicionei outro lançamento, né, que agora eu estou usando o Nubank para colocar minha reserva de emergência e oportunidade lá. E aí, como eu excluí aquele investimento do IT e adicionei o do Nubank, só que eu já tinha a minha reserva, né, ele entendeu que eu investi do nada R$ 9.000, entendeu? Então, por isso que tem essa diferença. Mas não foi nada disso, eu só mudei de banco digital mesmo, né? O dinheiro é a mesma coisa lá. E aqui nos tipos de ativo da minha carteira, eu tenho ações, né, com 34%, tesouro direto com 23%, renda fixa, minha reserva de emergência, que agora é no Nubank, como eu falei para vocês, R$ 9.000, fundos imobiliários com 23%, e por último aqui o ETF com praticamente 8% da carteira. Aqui nos meus ativos, primeiramente nas ações, estou com 11 empresas, um valor total de R$ 30.000 e uma variação positiva de 8%, quase 9%. E uma rentabilidade total, que considera tanto a cotação das ações como os dividendos recebidos, de 51%. E agora para as empresas, primeiramente aqui Porto Seguro, eu tenho 35 ações. Esse ativo subiu muito em relação ao meu preço médio, está com uma variação positiva de 48,73%, bastante coisa. E isso é tudo graças à alta da Selic, né? As seguradoras ganham muito com isso, né, pessoal? E não é à toa que o próximo ativo também é uma seguradora, né? A Caixa Seguridade, também está com uma variação positiva alta, né, de 38%. Próximo ativo é do setor de energia, né, a Copel, com 133 ações, também com uma variação positiva bacana de 30%. Também tem Bolsa de Valores, né, com 144 ações, uma variação positiva de 15%. Itaúsa, com 437 ações, uma variação positiva de 12%. Sanepar, 655 ações, uma variação positiva também de 11%. Então, vocês estão vendo aí, né, pessoal? Praticamente tudo positivo aqui na carteira de ações. Então, por isso que subiu bastante o patrimônio. Próximo ativo aqui, o Banco do Brasil, com 109 ações, também positivo, com 10%. Taesa, 311 ações, positivo também, com 3,9%. Próximo ativo é o Santander, com 291 ações, uma pequena variação positiva aqui de 1%. E as duas últimas empresas que eu vou mostrar para vocês são as únicas que estão negativas aqui na carteira de ações, que a primeira que é a ISA Energia, que eu tenho 67 ações, está com uma variação negativa de 2,8%. E por último, a ação preferencial da Klabin, que eu tenho 812, está com uma variação negativa de 9%. Agora aqui na carteira de fundos imobiliários eu tenho 9 ativos, um valor total atual de R$ 20.000, uma variação negativa de 3%, e uma rentabilidade total de 18%, uma rentabilidade bem menor comparada às ações, né? O primeiro fundo imobiliário do setor de lajes corporativas, o HGRE11, com 20 cotas, depois KNCR11 com 3 cotas, fundo de papel, MXEF11, 187 cotas, XPLG11, um fundo de logística, indústria e galpões, com 40 cotas. Próximo fundo imobiliário é o TVR11, que eu tenho 2 cotas, é o fundo de agências bancárias do Banco do Brasil. Esse fundo aqui eu pretendo vender ele assim que ele subir mais um pouquinho, porque eu comprei quando eu comecei a investir, né? E no vídeo passado, quando eu mostrei a minha carteira de fundos imobiliários,
quanto eu já tinha recebido de dividendos, eu falei a respeito desse fundo que eu tinha pretensão em vender ele logo mais. Então, em breve, ele vai sair da minha carteira. Próximo fundo imobiliário do setor de shoppings, XPML11, com 27 cotas. A LZR11, fundo imobiliário híbrido, 44 cotas. VISC11, outro fundo imobiliário aqui do setor de shoppings, com 27 cotas. E por último, um fundo de fundos, o HFOF11, com 39 cotas. E aqui, para diversificar a carteira, eu tenho um ETF, né, que é o IVVB11, que eu tenho 20 cotas, né, a um preço médio de R$ 240, está custando agora R$ 349. Então, está com uma variação positiva de 45% e uma rentabilidade de 42%. E o saldo está em 7 mil. Esse ativo vem caindo nos últimos tempos, né? Eu espero que caia ainda mais, né? Porque eu pretendo aumentar a posição. Eu quero ter 10% de VVB11 na carteira e atualmente eu tenho 8%. E agora, galera, para finalizar essa visão geral da minha carteira de investimentos, estamos aqui na renda fixa, né? Primeiro aqui eu vou mostrar para vocês o Tesouro Direto, que eu tenho 2 títulos, que juntos têm esse valor atual de R$ 20 mil. E os títulos que eu tenho é Tesouro IPCA mais 2026, que está com um saldo de 19.441, e Tesouro IPCA mais 235, que está com um saldo de um pouco mais de R$ 1.000. Aqui na renda fixa, né, minha reserva de emergência e oportunidade, né, R$ 9 mil. Antes eu deixava no IT e agora eu estou deixando no Nubank, né, que eu já expliquei para vocês. E agora, depois que eu já mostrei toda a minha carteira para vocês, né, como estão as ações, fundos imobiliários, ETFs, renda fixa, aqui estamos na aba de proventos, né, pessoal? E o valor que eu recebi em abril foi de R$ 275,84. Então, foi um valor bem inferior, né, ao do mês passado, mês de março, que foi o recorde da carteira, né, R$ 524 recebidos. Porém, é assim que funciona, né, galera? Como a minha carteira tem ações e fundos imobiliários, né, inclusive tem mais ações que fundos imobiliários, vai ter meses que as ações elas vão pagar uma pancada e vai ter meses que vai ser mais fraco de dividendos, e é assim mesmo. Mas como vocês viram, mesmo eu não recebendo tantos dividendos assim de ações nesse mês de abril, as ações elas ajudaram aqui na minha carteira esse mês. Olha o tanto que subiu as ações. Então, uma coisa compensa a outra. É por isso que eu gosto das ações, né? Mesmo elas não pagando todos os meses, elas compensam no longo prazo. Santander, por exemplo, que eu mostrei para vocês aqui, que está positivo, está um pouco positivo, né? 1%. Ele já teve mais de 19% negativo na minha carteira. Eu já tive um prejuízo de mais de R$ 3.500 só com Santander. Então, a renda variável é assim, né? Já está no nome, varia. Então, é desse jeito mesmo. A gente tem que ter paciência e também confiança no que a gente está fazendo, né? Confiança no nosso método de investir. Mas, como eu falei para vocês, mesmo com dividendos menores, a carteira ainda assim foi muito bem esse mês, né? Mesmo num mês que eu vou aportar menos, né? Inclusive, eu sempre coloco um dinheiro a mais, né? Para compensar aqui junto com os dividendos, né? Sempre coloco mais uns R$ 100, R$ 50. Só que nesse mês eu não vou conseguir, pessoal. Então, eu vou só reinvestir os dividendos mesmo. Esse vai ser o valor que eu vou investir nesse segundo aporte mesmo. R$ 275,84. Mas mesmo sendo menor que o mês anterior, né, pessoal? Se vocês compararem aqui com abril do ano passado, olha, R$ 110. Então, uma diferença aí de mais de 100% em relação a abril do ano passado. E assim, pessoal, eu vou seguindo o plano. Eu tenho o objetivo de receber R$ 4 mil de dividendos nesse ano, 2025. Eu estou chegando próximo aí aos R$ 2 mil, né? Que juntando os que eu já recebi e o que já está certo para receber, está dando aí um pouco mais de R$ 1.400. Está chegando meio do ano, né? Espero chegar até junho aí com R$ 2 mil recebidos. E aí, de julho até dezembro, eu espero receber mais 2 mil e conseguir alcançar essa meta. E agora, galera, antes de reinvestir esses dividendos, eu vou mostrar para vocês quais ativos me pagaram nesse mês de abril. Então, descendo aqui, pessoal, até dia 1º de abril, aqui, ó. Os primeiros proventos foram da Itaúsa, né, o 874 e o 874, o JSCP. Depois recebi mais 7,69 da nossa Bolsa de Valores. E aqui tem alguns proventos de Porto Seguro, né? Pagou juros sobre capital próprio, dividendos. E aí aqui do dia 11 de abril até 14 de abril aqui são os dividendos dos fundos imobiliários, né? KNCR11, TVR11, HGRE11, HFOF11, VISC11, MXRF11 e XPLG11. Depois eu recebi ainda mais proventos de Itaúsa, né? Dessa vez dividendos, R$ 40,31. E para terminar os dividendos desse mês, né? O XPML11 com R$ 24,84 de dividendos, e o ALZR11 com R$ 35,88. Esses foram todos os ativos que me pagaram dividendos nesse mês de abril. Mas eu quero saber de você. Você também recebeu dividendos de algum desses ativos que eu tenho aqui na minha carteira? Me conta aqui nos comentários. E agora, galera, chegou o momento de reinvestir os dividendos. E para quem já acompanha o canal, sabe que sempre que eu vou realizar algum aporte, eu venho aqui nessa planilha, que é um modelo de rebalanceamento de carteira, que basicamente me mostra onde eu devo investir ou onde eu não devo investir, com base nos pesos ideais que eu mesmo defini. Então isso me ajuda a não ficar perdido na hora de investir e também me impede de me concentrar em determinado ativo, né, estendendo aí o valor ideal. Além disso, aqui na renda variável, né, nas ações, nos fundos imobiliários e no ETF,
todas as cotações são atualizadas automaticamente pelo Google. Então, o patrimônio é constantemente atualizado aqui com as cotações da renda variável. E se você ainda não usa nada para rebalancear a sua carteira na hora de você investir, você fica meio perdido na hora de investir, tem um vídeo aqui no canal específico sobre essa planilha. Lá eu explico todos os detalhes dessa planilha, disponibilizo de graça para vocês e também mostro como que você vai colocar os seus ativos da renda variável aqui para ter as cotações atualizadas automaticamente. E aqui já está preenchido o valor que eu vou aportar, né, que é o valor dos dividendos, né? Não vou colocar mais nada além disso, né? Esse mês não vai dar. E sem enrolação, eu já falo para vocês qual ativo que eu vou comprar, vai ser Sanepar, né? Como não é muito dinheiro, eu vou investir tudo na Sanepar. Ela subiu um pouco nos últimos tempos, né? Ela está com uma variação positiva na minha carteira, porém ela ainda está num preço muito atrativo para mim, está com um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 ainda, com 0,84, então eu vou investir nela. A planilha me deixa investir R$ 412. Então todo esse dinheiro que eu recebi de proventos nesse mês vai para a Sanepar. Então bora para a tela do meu celular. Agora vocês estão vendo a tela do meu celular, já estou aqui com a corretora aberta. Muita gente me pergunta qual corretora de investimentos que eu uso, no momento é a Rico, tá? Então aqui está o saldo da conta, R$ 275,84. Bora lá investir. Clicar aqui em bolsa, lista completa. Aqui eu coloquei todos os ativos da carteira, né? As ações estão aqui embaixo. Que a Sanepar, está menos de R$ 6 até, R$ 5,93. Negociar. E agora vamos ver quantas ações vai dar para comprar com esse dinheiro, né? R$ 275. Vamos ver. Será que vai dar 50 ações? Não vai dar menos. 46 ações. Comprar. Confirmar. E aí, na mesma hora, já foi executada mais 46 ações de Sanepar para minha carteira. E agora é só atualizar a planilha. Eu tinha 655 ações de Sanepar, comprei 46, agora eu tenho 701 ações. E é isso, pessoal. Dividendos reinvestidos, planilha atualizada e segue o plano. Mês a mês, né, com muito foco, disciplina, humildade, eu vou chegando lá, galera. Já estou próximo aí dos 88 mil e tá cada vez mais próximo 100k. E o mais legal de tudo isso, pessoal, é que já vai fazer 4 anos que eu invisto todos os meses, né? Claro que teve meses aí que eu investi pouco, mas todos os meses investindo. E, cara, nunca perde a graça. A sensação de saber que você está comprando ativos que vão aumentar a sua renda passiva. E quanto mais ativos você tiver, mais dinheiro você vai ganhar ao longo do tempo. Saber que lá no futuro você vai ter a opção de trabalhar ou não, porque o seu dinheiro vai trabalhar por você, ele vai te sustentar. Cara, é gratificante demais. E eu espero de coração que não só eu, mas você que está assistindo esse vídeo também consiga realizar isso, também consiga alcançar o seu objetivo. Agora eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Bons investimentos e até a próxima! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to